Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. Continua aquele friozinho, mas hoje não tá tanto. Eu resolvi gravar sem blusa. Você fala assim, tô sentindo frio. Claro que eu tô, né? Estou sentindo um pouquinho de frio. Eu devo estar em torno dos 19, por aí. Que é o ar de aquela temperatura de escritório, né? É suportável. Quem trabalha no escritório já sabe que para ele aquela temperatura não é tão o suficiente assim, precisa ser menos. Mas para gente que trabalha em campo, que anda para lá e para cá e recebe o calor do sol, essa temperatura já é suficiente, fica fresquinho, né? Mas, meus irmãos e amigos, nós vamos conversar de um assunto importante hoje, que fala a respeito das nossas solicitudes, né? Não vou dizer solicitudes, do nosso viver como um todo, e em parte nós não percebemos o que tem depois disso tudo, depois que passarmos, vivermos o nosso tempo aqui e tivermos que partir desta para outra. Eu sei que esse não é um assunto que você quer ouvir agora, mas eu quero levá-lo à consciência, quero levá-lo ao entendimento de que um dia nós precisaremos falar cara a cara com o Criador e será prestado na nossa presença o relatório da nossa vida. O que vamos dizer, ou o que vamos responder, quais as desculpas que nós vamos colocar diante daquele que vai nos julgar por nossas ações, por tudo que fizemos aqui. Pensando nisso, né? Deixa eu tomar um golinho desse café aqui antes que ele se esfrie. Bom, eu que faço, tá? Eu que faço. A minha namorada, minha princesa, ainda está dormindo, né? Pensando bem, deixa essa caneca aqui. Eu gosto dela. Eu estava discorrendo num texto bíblico para poder conversar um pouco sobre esse assunto, pedir a Deus a graça. E o texto que nós vamos ler, que vai servir como estrada para andarmos enquanto conversamos, está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do verso 13. Jesus, ele conta essa parábola respondendo uma pergunta de uma daquelas pessoas que estava ali ouvindo entre a multidão. Vamos lá. Claro que Jesus, ele ministrava, mas depois ele parava para ouvir os questionamentos. E num desses questionamentos, Jesus se depara com esse rapaz fazendo essa seguinte pergunta assim, ó. Verso 13 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, que diz assim: E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. O verso 14, Jesus fala: Mas ele disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Agora, ele começa, através desta pergunta, desse questionamento, ou o pedido desse rapaz acerca disso, surge a resposta de Jesus, e agora Jesus conta-lhe uma parábola que serviu para todas as gerações até chegar a nós. Olha o que Jesus contou. Diz assim: E disse-lhe: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Ou seja, ele disse, é a mesma coisa que dizer, tenha cuidado com a avareza, tá? É o amor pelos bens, pelas coisas, pelo dinheiro, porque a vida de qualquer pessoa não
consiste na abundância do que possui. O engano das pessoas, de muita gente, está aí. As pessoas acham que seu valor está naquilo que ele possui. Nada. Daqui a pouco ele fecha os olhinhos, os colegas, os amigos, os parentes levam ele para o cemitério, enterra ele lá e aquilo que ele ficou, outro vai usufruir. Bora para frente. Isso é um ponto que nós precisamos avaliar. Que o indivíduo acha que, opa, eu sou o cara, né? Verso 16. Aí ele fala assim: e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Jesus falando. Verso 17. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Ele fez a pergunta. Não tenho onde recolher os meus frutos. E o verso 18 ele disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, que não é proibido. Vamos lá. Verso 19. E direi à minha alma: é aqui que mora o perigo de todas as coisas. E direi à minha alma: tens em depósito muitos bens. Ótimo, não é errado. Para muitos anos. Agora vem: descansa, come, bebe e folga. E aí que é o perigo, né? O verso 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Né? Aí o verso 21 ele fala, Jesus afirmando: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Bom, você pode observar na leitura pontos importantes que nós precisamos analisar, que às vezes nós não prestamos atenção. Não é um defeito, não, é coisa nossa, tá? O ser humano, ele dá atenção àquilo que lhe interessa, é coisa de ser humano. E dentro do contexto de vida, há coisas que acontecem que nós não prestamos atenção, nós não analisamos. O caso desse rapaz aqui, nada ali estava errado. Jesus contou uma parábola de uma pessoa rica, que não é pecado ser rico, ter dinheiro, não. Não é pecado você sair da pobreza e tornar-se rico, não. Existem muitas pessoas que nasceram pobres, na sarjeta, renegado, escorraçado, esculachado, mas esse indivíduo lutou, batalhou e conseguiu montar o seu império. Hoje é dono de grandes corporações. Tem no mundo pessoas que saíram do zero. Por isso que eu acredito, eu sou prestador, eu tenho uma pequena empresa, tá? Eu sou microempresário, eu tenho uma pequena empresa de prestação de serviço no ramo da eletricidade. Eu não quero ser igual aos outros, não. Eu quero o meu espaço, nisso eu acredito. Por isso, se as pessoas conseguem, nós podemos conseguir também. É dado o direito a todos de conseguir, então você não desista. Nós estamos vivendo tempos difíceis, de pandemia, onde o dinheiro está difícil de se conseguir, os pagamentos atrasam e nos deixam estressados e tudo mais. Porém, voltando aqui no texto, o que eu quero dizer, não é proibido uma pessoa crescer, prosperar, ser rico e ter bens. O problema é depois disso. Como eu vou me comportar depois disso? Porque Jesus ele foi induzido no meio de uma questão familiar. No meio da multidão, provavelmente ele estava dizendo um assunto antes. Um assunto antes, porque antes disso, Jesus estava falando no capítulo 12
a partir do verso 4, que nós não devemos temer aos homens, mas sim a Deus, né? Só que, num ponto lá, que ele parou o seu discurso, não sei se para poder tomar um café, ou tomar um descanso, ou para ouvir as pessoas, este rapaz surge na multidão e diz: mestre, diz ao meu irmão para repartir comigo a herança. Nós não sabemos qual é a gravidade, qual era a gravidade da relação daquele rapaz com aquela pessoa que não queria repartir a herança. Alguma coisa eles fizeram antes, houve arrependimento e ele agora queria a parte dele também. E o irmão não queria dar. Isso aí é outra parte. Só que Jesus falou assim: eu não sou, quem me colocou como juiz sobre vocês? Aí Jesus conta essa parábola. Ele conta essa parábola dizendo para nós termos cuidado com a avareza, com o apego aos bens. Você está entendendo? Jesus, ele nos aconselha a não se apegarmos às coisas materiais, porque isso faz com que nós não enxergamos o nosso próximo como pessoa importante na nossa vida. Nós vamos, para poder viver bem acima de qualquer pessoa, nós vamos até tirar a vida do próximo. É o que acontece quando nós se apegamos aos bens, às coisas materiais, à propriedade, a dinheiro, a fortuna, né? Isso gera morte. Agora, Jesus falou assim: cuidado com a avareza, porque a vida de qualquer pessoa não consiste naquilo que ele possui. Não consiste. A pessoa, quando nasce, ele nasce sem aquilo. Você está entendendo? Quando uma criança nasce, ela nasce sem direito àquilo tudo. Ela vai descobrir os seus direitos à medida que vai crescendo. Se houver algum problema, aquela criança estiver novinha e a família, os pais falecerem e forem pessoas ricas, né, que tenham muitos bens, muitas terras, o que vai acontecer é entrar um parente mais velho para tomar conta daquilo que aquela criança tem. Então, o ser humano, as coisas materiais, os bens materiais, o dinheiro, não está pego nele. É o externo. Só que isso entra na nossa cabeça. O que acontece aqui, ó? Esse jovem falou assim: esse celeiro não cabe, eu vou falar na linguagem de hoje, tá? Vamos falar na linguagem de hoje. Esse galpão aqui não cabe as minhas mercadorias, não cabe aquilo que eu produzi. Vou derrubar esse galpão aqui e vou fazer galpões maiores para que eu possa depositar todas as minhas mercadorias, todos os meus bens. Aí eu vou dizer à minha alma: opa, que maravilha, agora eu estou tranquilo, não é verdade? Então, direi à minha alma: tens muito em depósito. Quando nós temos com reserva, nós ficamos alegres, nosso passo muda, nosso jeito de disposicionar muda, o tom da nossa fala muda, o jeito de nós olhar muda, tudo muda. Por quê? Estamos bem abastecidos, estamos garantidos, nossa postura fica diferente. Então agora esse rapaz falou assim: tem muitos, né? Tem muitos bens, desculpe o cachorro, para muitos anos. Descansa, é aí que mora o perigo. Come, bebe e folga. Então nós vemos hoje numa sociedade em que as pessoas querem ficar bem para folgar. Outros homens que tinham ali sua vida, que as suas esposas lutaram junto com eles aí para construir o seu patrimônio, daqui a pouco separa, arruma outra mulher. E do outro lado feminino também acontece a mesma coisa. Todos querem folgar, todos querem viver a vida. Há um lema, né, na imprensa, na mídia, dizendo, até nas novelas, né, dizendo, fazendo uma propaganda de uma vida totalmente contraditória. E as pessoas acabam, depois que chegam no auge das suas vidas, que lutaram muito, tem agora como descansar e folgar, é aí que cometem erros, estraga todo um processo,
toda aquela estrutura que foi construída ao longo do tempo estraga por um momento de prazer com um amante ou com um amante, ou com encontros amorosos estranhos, ou com outros tipos de atividade fora de contexto. Esse rapaz, se ele tinha muito, o que queria fazer? Ele ia se preocupar em olhar para o Criador? Não, ele queria gozar da vida, não é verdade? E acontece com todos nós. Nós queremos gozar a vida, descansar, ir para qualquer lugar, fazer o que quiser, porque temos dinheiro para fazer o que quiser. Mas aí veio um interessante. Verso 20 diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então nós devemos pensar nisso. Nós devemos pensar com muito cuidado sobre a nossa vida. Isso aqui, essa conversa que eu estou tendo com você aqui, não é que eu estou querendo trazer um assunto de moralidade, não. É um assunto de verdade. Porque nós mesmos, com as nossas ações, cavamos os problemas para nossas vidas. Nós descobrimos os problemas com as nossas más ações. O que nós temos que fazer é se cuidar para não ser tentado. Porque Jesus falou: acautelai-vos e guardai-vos. Né? E guardai-vos. Hoje eu tratei da calopsita antes, ela não fazer essa cena que ela está fazendo ali. Mas eu estou conversando aqui e ela fica empolgada ali, ó. Verdade? E chegou os pardais ali, perto ali, tem 4 pardais ali comendo parte da comida dela que caiu, eu já deixo cair para eles comerem. E ela está alvoroçada com eles ali. Você está entendendo? Então, vamos pensar com calma nisso. E muitos problemas, muitos males que vêm sobre a sociedade, né? Quem traz somos nós, com as nossas más ações, os nossos maus pensamentos, não é verdade? Olha só, as pessoas não querem falar de verdades, não é verdade? Nós estamos vivendo num tempo difícil, onde há muitos filhos, né, que nasceram, né, de maneira irresponsável, daqueles que se envolveram um com o outro, nessas orgias, nesses encontros estranhos. E quem paga a conta é a sociedade. E quem sofre é aquele indivíduo que nasce sem segurança, sem estrutura paterna, materna. Quantas crianças que não são assassinadas aí ou perdem a vida porque é o desgosto daqueles que não queriam que nascesse? Quantos relacionamentos estão estremecidos ou vivendo sob fogo cruzado por causa de uma criança que nasceu, né, contra a vontade de um, porque eles queriam simplesmente aproveitar um do outro, simplesmente gozar, folgar, não é verdade? E como consequência vem um filho, uma filha. Mas por falta dessa irresponsabilidade de muitas pessoas de quererem viver a vida folgadamente, simplesmente nos prazeres, onde a pessoa quer sempre só folgar, comer, beber, descansar, fazer o que quer, se prostituir, não é verdade? E traz como consequência os males para uma sociedade. Um filho que cresce sem fundamento, uma moça que cresce também sem filhos, né? Vou falar assim no plural, tanto homem quanto mulher, filhos que crescem sem uma firmeza. E agora a própria sociedade, nos meios de comunicação, nas novelas que nunca mostram a vida real. Eu queria ver um canal de TV mostrar a vida real das pessoas mesmo, do trabalhador que sai para trabalhar, que sai para lutar. As pessoas ficam vislumbradas com os atores. O que eu acho engraçado é que tem programas de televisivos especialmente para esse público de pessoas que gostam de ver a vida dos atores, das atrizes, suas ações e tudo mais. As pessoas
perdem tempo vendo essa besteira, né? Enquanto aqui fora a vida real é outra. E as pessoas ficam vislumbrando aquilo. E ali mostra todo um roteiro enganoso da vida das pessoas. São pessoas problemáticas que precisam também de ajuda e que se apresentam muito bem na tela da TV. O que eu quero dizer para você, viva a vida com entendimento. Você que é um senhor de família, tem sua esposa, né, tem seus filhos, cuidado para não ser tentado. A sua família precisa de você, né? A esposa também, né, que tem seu marido, que tem seus filhos. Cuidado para não ser tentada. A mulher é muito assediada, então cuidado com isso, viu? Isso pode ser uma armadilha para poder tirar você do caminho, derrubar você, acabar com a sua família, destruir a sua família. Depois, para você reconstruir isso, vai ser ruim, é doloroso. Você que é uma moça, que é um rapaz, estude, lute, não seja tentado, não se apegue às coisas, aos bens, porque muitos estão tão apegados aos bens que preferem tirar a vida do próximo para poder ter aquele bem. O conselho que eu dou nesta manhã é que nós, eu, você, eu me incluo no meio, precisamos estar preparados para aquele grande dia em que Jesus virá buscar os seus escolhidos e toda a raça humana, aonde estiver, diz a Bíblia, o mar vai ter que devolver os seus mortos, está escrito na Bíblia. A terra vai ter que devolver os seus mortos, o fogo também vai ter que devolver os seus mortos, porque sob o comando do Todo-Poderoso, todos os seres humanos que nasceram desde o princípio até aqui terão que estar perante o trono de Deus para acertar a conta. Então, é necessário que nós pensemos com cuidado. Se os homens pensassem, a maioria dos homens pensasse com juízo, nós estaríamos muito melhor agora, porque a intenção de Deus criou isso tudo aqui para que nós vivêssemos bem, vivêssemos em paz, vivêssemos em tranquilidade, em harmonia, respeitando o próximo, amando o próximo como a nós mesmos. Mas você vê aí as atrocidades que acontecem, a violência que acontece, de pessoas que já estão sobre si o espírito maléfico. Há pessoas querendo o bem, mas o mal não quer, né? Então, pense nisso, fique atento, não seja seduzido, vamos viver uma vida separada dessas coisas que irão nos condenar no futuro. Um abraço, a gente volta a conversar. Eu volto a repetir aquele texto. E o que tens preparado? Para quem será?